Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Angélica Marques. Estou como gerente de assuntos regulatórios da ABIMED há uns 10 anos. E eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. É uma grande alegria e é a forma mais prazerosa de trabalhar pelo acesso da população brasileira a tecnologias para a saúde seguras e eficazes. A palestra Convergência Regulatória e Mecanismos de Reliance para Dispositivos Médicos traz informativo ao setor sobre as ações da Agência para a Convergência Regulatória e elaboração de normativa da área técnica, GGTPS, para a utilização de mecanismos de Reliance para análise otimizada de submissões de dispositivos médicos. Temos aqui como palestrante conosco o Dr. Augusto Gayer, que é gerente-geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde da Anvisa. Entre 2017 e 2022, ele atuou como assessor e gerente-geral substituto da GGTPS. Entre 2014 e 2017, como gerente de produtos para diagnóstico in vitro. Desde 2005, quando ingressou na Anvisa como especialista em regulação e vigilância sanitária, ele representa a GGTPS brilhantemente, tá? Em grupos de trabalho técnicos internacionais e comitês do IMDRF, ISO, OMS e outras organizações. Sua formação acadêmica inclui graduação em farmácia, especialização em direito sanitário e mestrado em ciência e engenharia de materiais. Como moderadora, a gente trouxe a Débora Ferreira, que é coordenadora do Comitê de Inteligência Regulatória da ABIMED. A Débora é farmacêutica, com mais de 12 anos de experiência na área de assuntos regulatórios em multinacionais de dispositivos médicos. Atualmente, ela atua como gerente de assuntos regulatórios na Boston Scientific. A gente vai iniciar aqui com o Dr. Augusto, por favor. O senhor está com a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Angélica. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado por ter convidado a Anvisa para participar dessa sessão, desse painel. Para a gente é sempre uma honra poder trazer conteúdo, trazer informações a respeito da regulação de dispositivos médicos, e a ABIMED vem sempre sendo uma parceira excelente nesse processo. Bom, eu tenho uma apresentação, eu posso pedir... já está no ar, perfeito. Está aqui. Eu acho que eu vou precisar ver aqui, eu acho que eu consigo ver daqui. Posso ficar em pé? Então, fica um pouco mais fácil. Bom, então, o tema de hoje é convergência regulatória e mecanismos de reliance para dispositivos médicos, né? A gente, dentro da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, responsáveis pelo registro e notificação de dispositivos médicos, nós temos adotado uma série de iniciativas, não só de desenho de regulamentos, mas também uma troca de informações com diversas outras autoridades regulatórias na busca de um mecanismo que nos permita trazer uma simplificação e mais agilidade ao nosso processo regulatório. E a gente vai tratar de alguns desses pontos aqui hoje. Então, um primeiro ponto, né, o que é a convergência? Eu acho que, para que a gente possa tratar do aspecto de reliance, a gente precisa primeiro entender do que se trata a convergência. Então, convergência é um processo voluntário pelo qual os requisitos e abordagens regulatórias entre países e regiões se tornam mais semelhantes ou alinhados ao longo do tempo, como resultado da adoção dos mesmos documentos técnicos, normas e princípios científicos, num ambiente de harmonização, e práticas e procedimentos regulatórios semelhantes. O processo de convergência representa uma importante forma de cooperação regulatória que, por sua vez, possibilita mecanismos adicionais e aperfeiçoados de cooperação e colaboração entre as autoridades reguladoras. Então, essa é uma definição que existe em um documento do IMDRF, acredito que muitos de vocês saibam o que representa isso, International Medical Device Regulators Forum, a principal organização da qual a Anvisa faz parte, é membro fundador, e que elabora documentos técnicos, documentos para guiar a prática regulatória por diversas autoridades reguladoras no mundo.
Bom, a regulamentação convergente global nos aproxima de um padrão transparente, previsível e confiável, né? Então, são duas palavras bastante importantes aí que a gente tem. Independentemente da jurisdição, acelerando, assim, o acesso do paciente a dispositivos médicos seguros, eficazes e de qualidade. O outro ponto principal: evita a duplicação desnecessária de processos regulatórios e reduz o tempo e os custos associados para o acesso a diferentes mercados. Então, a convergência regulatória ela nos permite não só agilizar o processo interno, mas também permite às empresas que fabricam na nossa jurisdição acessarem mercados internacionais com maior facilidade. E aí, o porquê de uma abordagem global, né? Então, o setor de dispositivos médicos ele tem se tornado cada vez mais globalizado e complexo. Acho que isso é notório para todos que participam de um evento como esse. E cada economia, cada país, pode desenvolver e implementar seus próprios requisitos regulatórios e seu próprio caminho para comercializar produtos. E isso acontece especialmente à medida que surgem novas tecnologias. A gente tem percebido isso em diversos setores, né? Um exemplo bastante importante que a gente tem são os softwares como dispositivos médicos. É uma expansão incrível que a gente tem percebido nesse setor em específico. Bom, a indústria, então, ela deve navegar por inúmeros e algumas vezes redundantes requisitos regulatórios. Isso cria uma dificuldade, especialmente para as empresas multinacionais. E a redução dessas ineficiências por meio de harmonização e convergência, né, e aproveitando o trabalho de outros agentes, promove um modelo regulatório mais ágil, permitindo um maior acesso aos dispositivos médicos seguros, eficazes e de alta qualidade. Então, esses são os motes principais aí para a gente tratar da questão da convergência regulatória. E aí eu trouxe aqui algumas imagens, alguns dados a respeito do mercado brasileiro de dispositivos médicos. O Brasil, nós temos aí registrados ou notificados na Anvisa um número de produtos, cerca de 84 mil produtos registrados, sendo aproximadamente 31% de origem nacional, e o restante, aí, quase 70%, de origem internacional. E aqui a gente tem uma lista dos principais, dos países que representam a maior quantidade de registros e notificações junto à Anvisa. Então, Estados Unidos, China, Alemanha, Itália e França são as principais origens aí das regularizações que nós recebemos. Se a gente faz uma distribuição desses produtos em termos de classe de risco, a gente tem aí classe de risco 1, 37%, classe de risco 2, 45%, classe de risco... classe de risco 3 e classe de risco 4, 13% e 5%, respectivamente. Essa distribuição nos permite identificar o quanto de trabalho nós temos que ter em cada um desses regimes, né? Porque classe de risco 1 e 2 é um regime de notificação, é um processo bastante mais simples, em que as empresas reguladas elas devem apresentar dados, algumas informações sobre os produtos, e o processo é bastante mais rápido, né? Então, a gente tem trabalhado numa simplificação importante para que isso seja mais ágil. Esse gráfico ele apresenta o tempo médio para a publicação de um registro ou de uma notificação, desde o protocolo até a publicação final. E, desde 2013, né, nós temos tentado... Na verdade, desde antes disso, a gente tinha tempos de avaliação bastante mais altos do que isso, mas a gente vem trabalhando numa série de iniciativas para que esses tempos eles sejam reduzidos, ou pelo menos mantidos em um patamar razoável, que atenda tanto às empresas solicitantes, como a necessidade de acesso do mercado. Então, aqui apenas para citar, né, todas as iniciativas que nós tivemos ao longo desses últimos 10 anos, no sentido de buscar uma
uma estabilidade nesses tempos e uma previsibilidade para o mercado também. Então, RDC 15 de 2014 sobre certificação de boas práticas, a instituição do cadastro para classes de risco 1 e 2 em 2015, a extensão da validade do registro para 10 anos em 2018, as notificações de classe 1 em 2019. Em 2020, nós tivemos 3 regulamentos, né? Alterações de produtos, a notificação de classe 2 e o repositório de instruções de uso. E, finalmente, em 2022, a revisão do o regulamento base de registro de dispositivos médicos, que foi a RDC 751/2022, que, mais tarde, o Anderson e a Priscila vão apresentar para a gente aí os principais requisitos sobre esse regulamento. Bom, então, qual era a ideia durante esse processo todo, né? Nós tínhamos aí esses 18% de produtos de classe de risco 3 e 4, que, apesar de representar um universo pequeno de produtos, é a parte mais onerosa em termos de esforço, né, da equipe de trabalho da GGTPS para a emissão desses registros e o atingimento desses produtos ao mercado. Então, a ideia sempre foi buscar a simplificação dos processos de trabalho para os produtos de menor risco, fazendo com que a gente tivesse mais margem para trabalhar com os produtos de maior risco, que representam, né, de fato, um esforço de trabalho maior, mais pesado. E aí, como trabalhar essa questão, né, conseguir fazer esse balanço de forma adequada? Algumas das iniciativas que a gente vem tratando é a atuação em convergência regulatória com uma série de organizações. A principal delas, como eu falei, o IMDRF. Nós temos trabalhado junto ao Mercosul na harmonização de uma série de regulamentos, inclusive trazendo regulamentos do IMDRF para dentro do Mercosul. Um exemplo mais recente, a própria 751, ela é um regulamento que foi trazido pela Anvisa para o Mercosul e vem sendo internalizado pelos Estados-parte agora, durante esses próximos 2 anos. Bom, além disso, a gente tem o MDSAP, o Medical Device Single Audit Program, que vem se mostrando aí uma iniciativa de muito sucesso. A quantidade de empresas, em seguida nós vamos ver a quantidade de unidades fabris já envolvidas no MDSAP é bastante grande. E depois nós temos aí atividades junto à OMS e também acordos bilaterais com outras agências reguladoras, além da participação da Anvisa em grupos de trabalho da ISO e da IEC. Bom, em termos de implementação de documentos do IMDRF, a Anvisa participa de todos os grupos de trabalho que compõem o fórum, e aqui eu apresento algumas dos resultados aí que nós tivemos durante esse período. Então, a identificação única de dispositivos médicos, nós publicamos a RDC 591 em 2021, a atualização dos requisitos essenciais de segurança e desempenho, é um processo que está em andamento junto ao Mercosul. Na semana que vem, nós temos a reunião da subcomissão de produtos médicos na Argentina, e nós vamos aí trazer, então, se espera que nós tenhamos o resultado final, a consolidação dos comentários de todos os Estados-parte, para que a gente tenha a publicação de um regulamento Mercosul, GMC, e, na sequência, a internalização para a Anvisa também. A atualização de regras de classificação de risco de dispositivos médicos, isso veio junto à RDC 751. A adoção do Table of Contents do IMDRF como uma opção de formato de submissão, isso vem sendo trabalhado e já está, de certa forma, previsto na RDC 751, aquela estrutura de tópicos, ela é baseada nesse Table of Contents e pode ser utilizado também, né, a estrutura que matrizes internacionais utilizam pode ser encaminhada à Anvisa da mesma forma. Regulação de software como dispositivo médico, RDC 657, a resolução
que trata dos dispositivos médicos personalizados, que é a 305. Nós temos os guias relacionados à investigação clínica, evidências clínicas e avaliação clínica, o guia de cibersegurança de dispositivos médicos e o Medical Device Single Review Program, que é uma das iniciativas que a Anvisa vem participando junto com os Estados Unidos, Canadá e Austrália, no sentido de estabelecer um mecanismo, a exemplo do que acontece no MDSAP, onde organizações auditoras poderiam realizar as avaliações de dispositivos médicos em uma única rodada que tivesse efeito em diferentes jurisdições. Esse trabalho ele ainda é bastante inicial, nós ainda estamos numa fase de desenho do que seria o ideal para esse programa, mas o IMDRF já emitiu alguns documentos que servem de base para esse trabalho. Outro ponto importante que a Anvisa vem trabalhando é nesse modelo global regulatório proposto pela Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos buscado utilizar as recomendações do Global Model Regulatory Framework para a melhoria dos processos regulatórios da própria Anvisa. Então, nós tivemos aí já algumas rodadas de uma espécie de exercício para verificar em que pontos a Anvisa precisa se adequar para atender alguns requisitos da OMS para que se torne uma autoridade que atenda a esses preceitos todos. Aqui é só para apresentar também, eu já tinha mencionado o MDSAP, mas sempre é interessante a gente atualizar algumas informações. Atualmente, o MDSAP conta com os 5 membros fundadores, Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Japão, conta com 3 membros observadores, a União Europeia, o Reino Unido e a própria OMS, e recentemente se criou uma nova forma de filiação. Então, os membros afiliados, Argentina, Coreia do Sul, Singapura e Israel. Então, todas essas jurisdições estão envolvidas no processo do MDSAP. Os requisitos são sempre os mesmos dos originais, dos cinco membros fundadores, mas essas jurisdições todas já utilizam, de alguma forma, os relatórios emitidos pelos organismos auditores participantes. E, atualmente, nós temos aí mais de... Esse número aqui precisa ser atualizado, nós temos aí mais de 6.500 unidades Fabris já participantes desse programa em todo o mundo. Aqui apenas para apresentar o quanto representa, a importância que representa o MDSAP para o processo de trabalho de certificação de boas práticas para a Anvisa. Então, atualmente, no ano de 2023, já temos aí praticamente 70% dos certificados emitidos pela Anvisa com base em relatórios de MDSAP, o que torna o processo de certificação muito mais ágil. Esses processos de certificação, hoje, em termos de prazo, nós temos aí cerca de 80 a 85 dias entre protocolo e certificação quando se utiliza o programa. Bom, e aí isso nos permite, essa ambientação nos permite chegar no ponto principal da nossa discussão, que é o mecanismo de reliance. Então, para que a gente possa, primeiro, entender o que representa reliance, eu trouxe uma definição que é apresentada pela OMS, em um guia específico sobre convergência regulatória, em que se diz que reliance é o ato onde uma autoridade reguladora, em uma determinada jurisdição, leva em consideração ou dá peso significativo às avaliações realizadas por outras autoridades reguladoras para ou de qualquer informação de autorização para se atingir a sua própria decisão. E aí eu trago esse destaque. A sua própria decisão, porque a autoridade reguladora, no caso a Anvisa, vai determinar, vai
decidir se aquele produto vai ser autorizado para o mercado ou não, mesmo quando existe autorização em outra jurisdição, com base em informações que são apresentadas pela empresa solicitante daquele mercado em que o produto já está circulando. Então, a autoridade, né, vamos traduzir assim, confiante, ela permanece independente, responsável por todas as decisões tomadas. Então, a Anvisa, ainda que utilize o mecanismo de reliance para aprovar um produto, né, para o mercado brasileiro, ela permanece responsável por essa decisão, podendo atuar, né, com todo o arcabouço regulatório que tem, no sentido de promover alterações, promover cancelamentos, suspensões, enfim. Todo o processo regulatório ele permanece nas mãos da própria Anvisa. Isso. Bom, e aí, o que a Anvisa já tem hoje com relação à reliance? Nós temos a publicação de um regulamento geral, publicado em 2022, a RDC 741, que traz, de certa forma, um arcabouço, né, uma visão geral de como deve funcionar o processo de reliance, não só para dispositivos médicos, mas para todos os produtos que circulam, que são regulados pela agência. E, em termos para os dispositivos médicos, nós temos aí, então, o interesse de promover um caminho para um processo de análise abreviado. Existe uma instrução normativa que vem sendo preparada, né? Nós estamos trabalhando numa minuta de instrução normativa, que deve ser apresentada à diretoria colegiada. Nós temos expectativa de apresentar ainda no mês de junho, em que os certificados de registro de produtos de autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes serão usados como gatilho para uma análise abreviada. E essa análise abreviada ela acontece a partir de um certificado ou a partir de um summary, de um documento emitido por uma autoridade reguladora e que nos traz determinadas informações para nós identificarmos aquele produto. Então, é claro que não é um processo automático, né? Nós temos aí o registro, vamos supor, nos Estados Unidos, e, de imediato, o produto pode circular no Brasil. Esse processo de registro ele deve acontecer junto à Anvisa, mas, a partir do momento em que a submissão é feita à Anvisa, nós teremos aí a manifestação da empresa solicitante dizendo, olha, eu quero participar, eu quero que a minha análise seja executada por mecanismo de reliance. E aí vai apresentar um determinado documento para que isso aconteça. E aí quais são as condições, né? Então, para que nós tenhamos o reliance, nós temos que ter um acordo sobre troca de informações confidenciais entre as autoridades reguladoras. A Anvisa mantém esse tipo de acordo bilateral com diversas autoridades, vamos dizer assim, as principais autoridades reguladoras de dispositivos médicos no mundo estão aí representadas. Nós vamos trabalhar apenas com processos de registro, classe de risco 3 e 4, uma vez que classe de risco 1 e 2, o processo ele já é bastante simplificado, é o processo de notificação, e não se justificaria a gente trabalhar com reliance nesse momento. E o produto ele deve ser essencialmente o mesmo, né? E aí, o que é o ser o mesmo? Se sabe que algumas empresas, alguns fabricantes, eles têm versões diferentes de produtos que são regularizados em um mercado e versões que são regularizadas no mercado brasileiro. Para que a gente possa trabalhar com o mecanismo de reliance, esse produto ele deve ter as mesmas indicações de uso, as mesmas unidades Fabris e fabricante legal, e deve ser a mesma versão regulatória, né? Mesma versão regulatória quer dizer assim, é a mesma composição, é o mesmo processo de fabricação, é a mesma forma de embalagem. Então, essas características elas devem ser mantidas e devem ser apresentadas no sentido de que nós possamos identificar que, sim, se trata do mesmo produto. E
o regulamento brasileiro, né, nós temos diversas resoluções, alguns requisitos brasileiros específicos, eles deve-se manter o atendimento a esses requisitos. Então, requisitos de rotulagem, de instruções de uso e certificações de produto são requisitos que devem ser mantidos. Então, o processo de registro ele permanece basicamente sendo o mesmo, com a diferença de que, após a submissão, após o protocolo, a empresa terá que apresentar um documento de aditamento informando que pretende que aquela análise seja realizada por mecanismo de reliance, ou de análise otimizada, enfim, a depender da nomenclatura que nós adotarmos. Nesse processo, a Anvisa, a partir dos documentos que forem apresentados, ela vai permanecer tendo autonomia de realizar a análise por completo do dossiê técnico que é encaminhado por vocês. Ou seja, o dossiê técnico ele permanece sendo submetido, eventualmente ele vai ser revisado por inteiro, se os nossos especialistas assim identificarem alguma situação que deva ser esclarecida. Então, a Anvisa pode solicitar esclarecimentos sobre os documentos que são submetidos a essa análise. Bom, esse era o último slide, e eu trouxe essa figura assim, para ilustrar o trabalho que a gente vem tentando fazer, né, vem tentando promover, que é um trabalho de realizar uma ponte, aí, né, uma ligação, para que nós tenhamos uma melhor facilidade, tanto para que os solicitantes encaminhem seus pedidos, como para o acesso dos usuários, da população, dos pacientes a produtos seguros e com qualidade. E isso a gente precisa fazer de uma forma muito cuidadosa, um trabalho bastante minucioso, no sentido de buscar o contato com as outras autoridades. Nós temos realizado reuniões com essas autoridades, todas com as quais nós pretendemos utilizar o mecanismo de reliance, tentando identificar todas as possibilidades de informações que eles apresentem e informações que a gente necessita, de fato, para executar esse processo. O resultado final disso é um tempo menor de acesso dos produtos ao mercado, a possibilidade do acesso aos usuários e também no sentido de promover a regulação brasileira para que atinja também outros mercados. Então, o produto brasileiro que é registrado junto à Anvisa e que atende esses nossos requisitos, a nossa intenção é que ele seja reconhecido também por outras autoridades no futuro, para que possa atingir outros mercados internacionais. Então, é esse trabalho de formiguinha aí que a gente vem tentando implementar. Por fim, eu queria só, se a Angélica me permite, e Débora, fazer uma pequena homenagem aí ao pessoal que trabalha na Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde. Eu queria pedir a gentileza de que levantassem o pessoal que trabalha na Anvisa, para que vocês vejam os que estão aí, Marcela, Priscila e Anderson. E aqui o Sandro, eu não tinha visto o Sandro aqui. Então, assim, uma pequena homenagem a esses servidores que trabalharam nos últimos 3 anos com muito esforço, passaram por momentos bastante difíceis durante esse período de pandemia, muitos trabalhando de casa, muitos trabalhando por horas a mais do que a sua carga horária exige. E, então, eu queria só apresentar as carinhas deles para vocês, porque são pessoas que se dedicaram bastante nesse esforço todo e fizeram um trabalho excepcional nesses últimos 3, 4 anos. Enfim, eu fico à disposição para as perguntas. Obrigada, doutor Augusto. Obrigada, GGTPS. A gente agradece. Como paciente, a gente agradece sempre o trabalho de vocês.
Mas eu não vou falar da pandemia, porque eu não gosto de falar da pandemia. Eu me sinto muito emocionada. A gente perdeu pessoas maravilhosas, inclusive reguletes incríveis da nossa vida. Aí, então, ela foi muito difícil para todos, mas ela também trouxe coisas boas no sentido de o avanço da ciência regulatória também, porque a gente percebeu que dava para fazer o reliance da necessidade, né? E isso abriu para a gente essa possibilidade hoje. Eu acho que, se não tivesse sido, a gente não estaria falando de reliance hoje. A minha opinião é essa, porque eu estou acompanhando aí há 10 anos de perto a questão regulatória, porque eu venho de um outro mundo, mas eu tenho acompanhado a constante evolução da GGTPS, a constante evolução de todos os reguladores que estão buscando fazer mais com menos, cada vez menos, né? Fazer melhor e acompanhar a inovação, o ciclo de vida de produto curto. Gente, trabalhar com um dispositivo médico não é para os fracos, considero todos fortes, aquela salva de palmas vale para todos nós, né? E eu queria passar para a Débora rapidamente, que a gente está, né? Eu me emocionei de novo. Então, mas eu tenho várias. Débora. Claro. Obrigada, doutora Augusta. Falar de convergência é falar de doutor Augusto, né? Porque desde o começo a gente consegue ver a sua participação bem ativa em todos os fóruns de MDRF. Quando a gente fala de Reliance também, já a gente consegue identificar a sua participação bem ativa nisso. E já queria agradecer também, porque vocês têm sido muito abertos em relação às propostas, né? Então, compartilhou com a gente a proposta de consulta pública, né? Então, isso é muito interessante, porque o que ele está apresentando aqui ainda vai entrar em consulta pública. Então, já nos permite essa participação ativa desde o início, o que é muito importante, porque se a indústria não faz parte da construção desse regulamento, pode não funcionar, né? A primeira pergunta ia ser em relação ao artigo 8º da 741, que fala sobre a possibilidade de iniciar Reliance por iniciativa da Anvisa. Mas, pelo que foi falado aqui, estou entendendo que, na GGTPS, a gente não vai trabalhar com a iniciativa da Anvisa, e sim com a iniciativa da empresa. Na verdade, o regulamento 741 é uma base para que cada uma das áreas técnicas da Anvisa passe a estabelecer as suas regras específicas. Né? Por isso que nós temos aí uma RDC e, futuramente, teremos uma instrução normativa tratando especificamente dos dispositivos médicos. A iniciativa ela permanece sendo da Anvisa, mas o gatilho, né, para que a gente dê ou conduza uma análise de um produto via Reliance, ela é apresentada pela empresa. A empresa precisa manifestar: eu pretendo que o meu produto seja regularizado por essa via. Bom, Reliance é um conceito muito interessante, né? A gente, se você leu o documento da OMS, é muito interessante. A gente, inclusive, indico que vocês leiam. E fala muito sobre o Reliance não ser uma menor supervisão regulatória, e sim uma estratégia regulatória para que a gente aproveite melhor os recursos, né? Ao mesmo tempo que ele exige uma mudança cultural, não só das empresas, inclusive da sociedade, né, para entender que ela pode confiar nesse tipo de análise, mas também da agência. Então, nesse ponto, eu tenho duas perguntas. A primeira é mais no sentido de como a agência vem trabalhando com os servidores para que eles tenham essa confiança e respaldo, porque, além dessa mudança cultural, né, a gente vê que exige muita preparação, muito apoio da gestão para que eles se sintam respaldados, uma vez que a análise técnica deles tem uma responsabilização pessoal, né? Então, essa é uma das perguntas. E a outra: como que vocês preveem a adesão
de algumas gerências específicas, uma vez que o Reliance tem a ver com a aprovação em alguns países que a gente já falou aqui. E hoje a gente tem, a maioria dos produtos que a gente submete, a gente tem aprovação nesses mesmos países, a gente tem exigências, a gente tem deferimentos, a gente tem solicitação de mudanças de instruções de uso. Então, como que vai ser tratado esse ponto específico, né? Se a gente vai seguir no Reliance e a gente já tem um certificado de registro, né? Entendo que não mudaria muito o cenário de hoje, né? A gente já tem aprovação nesses países. Como que você entende que vai ser a adesão? Bom, são situações em que, claro, exige uma mudança de cultura. A gente vem trabalhando com isso com os servidores que fazem as análises dos produtos. É um trabalho, de fato, de convencimento, né, de que existem outras autoridades reguladoras que realizam um trabalho tão bom ou melhor do que o nosso e que a gente tem absoluta condição de confiar, de fato, né, usando a tradução literal do termo, aí, no trabalho que é realizado. Mas isso vem sendo já discutido. A participação dos servidores, desses que vocês viram aqui, ela vem sendo efetiva na construção da minuta que nós trabalhamos. Eles têm trazido as suas contribuições, as suas inquietações em relação a isso, e ajustes foram sendo feitos em função da opinião deles, obviamente. Com relação ao que pode vir a acontecer, né, uma vez que esse regulamento esteja implementado, é claro que informações regulatórias elas são disponibilizadas de acordo com aquilo que cada autoridade encaminha. Então, quando eu digo assim, nós temos buscado contato com as autoridades para saber o que eles têm de informação para compartilhar conosco, para saber se aquele documento que é emitido por eles, de fato, nos permite ter a confiança de que a indicação de uso é a mesma, ter a confiança de que aquela composição que está sendo encaminhada é, de fato, a mesma. As apresentações, enfim, os modelos, eles devem ser absolutamente iguais. E é claro que algumas adaptações vão ser necessárias, né? Inclusive das autoridades que pretendem vir a fazer parte desse processo. Então, é um ajuste que vai acontecendo. Da parte da análise, né? Você perguntou com relação ao... Me fugiu a palavra que você utilizou, mas a adesão desse processo pelas áreas da GGTPS. Todas as áreas vão estar participando disso. Todos os servidores serão orientados do como realizar isso, mas, obviamente, eles têm certa autonomia para identificar problemas ou dúvidas relacionadas aos processos. No entanto, a parte de estudos de desempenho, a parte de informações sobre composição, processo de fabricação, isso é algo que nós pretendemos não tratar durante a análise do processo de registro via Reliance. No entanto, instruções de uso é um dos pontos que é significativo para a Anvisa e que determina alguns requisitos particulares do nosso regulamento brasileiro. Então, eventualmente, alguns ajustes podem ser exigidos, sim. Além de instruções de uso, você citou um outro ponto. Dos indeferimentos, né? Que a gente... Sim, bom, é claro que deficiências de peticionamento, elas também serão consideradas, né? Existe uma série de situações que geram indeferimentos, mas que, a partir do momento em que essas informações elas vão sendo colocadas de forma adequada, a nossa intenção é reduzir esse volume de indeferimento significativamente. Alguns indeferimentos eles são em função
de características do próprio produto e que, se não esclarecidas, vão permanecer acontecendo, né? É como eu estava dizendo, o mecanismo de reliance não significa que é uma aprovação automática. Né? Um dos pontos também que a gente comentou era a questão do essencialmente idêntico, né? E foi interessante que você já colocou aqui. Acho que o documento original que a gente teve acesso estava idênticos. Então, foi muito interessante que já ouviram, né? Sim, existe, a nossa voz aqui. Claro, existem algumas particularidades que não tem como dizer idêntico, mas algumas características elas são de fato essenciais. Legal. Sobre a documentação instrutória. Essa documentação instrutória, pela sua apresentação, a gente está entendendo que vai ser somente o certificado de registro ou será exigido algum outro tipo de documentação adicional em relação àquilo que é submetido hoje? Certo. Bom, isso ainda vem sendo trabalhado pela nossa equipe na redação dessa minuta, mas a base é um documento que seja emitido por uma autoridade reguladora que nos permita identificar minimamente algumas informações, né? Identificar o nome do produto, o fabricante responsável por aquele produto e as indicações de uso, né? Então, essas informações, por exemplo, num certificado 510K dos Estados Unidos, elas são bastante pormenorizadas, elas são com um nível de detalhamento bastante adequado. Outras autoridades não colocam essa informação tão detalhada, né? O Japão, por exemplo, eles têm um processo em que a informação é apresentada com o nome do produto, onde é fabricado, etc., mas não tratam da indicação de uso. Então, eventualmente, nós podemos, como autoridade reguladora, em função desse acordo de troca de informações confidenciais, buscar essas informações, buscar a checagem dessas informações junto à autoridade, o que não impede a empresa de, ao apresentar o seu pedido, trazer essa informação, que, de fato, a indicação de uso que está sendo apresentada para a Anvisa é a mesma que está regularizada no Japão. Só comentando que, em relação à documentação instrutória, existia uma preocupação no setor de que fosse uma carga maior, né? E aí pudesse diminuir a aderência do setor ao programa. Não, a intenção, de forma alguma, é trazer carga maior, né? A intenção é trazer a possibilidade de um processo mais ágil. Essa documentação instrutória, ela não é algo que deva ser elaborado ou informações que tenham que ser discutidas junto a uma matriz e que você vai precisar trazer uma redação diferente. É um certificado emitido por uma autoridade reguladora que nos permita identificar que, de fato, aquele produto corresponde ao mesmo. É claro que existe essa necessidade de o interessado apresentar evidências de que aquele produto corresponde ao mesmo que está sendo apresentado para o Brasil. E aí vai caber também às empresas, né, de buscar junto a essas outras autoridades com as quais nós vamos trabalhar um certo convencimento de que eu preciso dessa informação, será que vocês não têm como ajustar o certificado nesse ou naquele sentido? Então, é um trabalho que... Eu acho que a própria autoridade, né, tem o seu também interesse. pode conversar com a outra autoridade. Claro. Olha, a gente pode trocar esta figurinha, Mas, desde sim, que todo mundo esteja com o mesmo baralho, sei lá. mas assim. a intenção é justamente essa, fazer com que nós tenhamos documentos que subsidiem a decisão um do outro. E, da mesma forma, a Anvisa, em algum momento, vai ter que fazer a sua própria lição, né? Porque se nós queremos usar o mecanismo de reliance, também queremos que outras autoridades usem frente ao que nós fazemos. Então, nós temos... O produto brasileiro também tem o mesmo acesso. Exatamente. Diminuir o time to market em outros países. Eu acho que as nossas exportações também são significativas. O nosso comentário nesse ponto era mais nesse sentido mesmo, porque nem a Anvisa emite um documento que tenha indicação de uso. Exato. Então, a gente exigir do Japão...
né, a gente se sente um pouco de mãos atadas, mas se a Anvisa fizer esse trabalho, acho que vai ser muito interessante. Exato. A gente pode chegar num comum acordo ou fazer por meio de declaração, que acho que até é uma das propostas, né? Ter uma declaração ali que fale sobre esse essencialmente idêntico, né? Na própria minuta que nós temos trabalhado, existe um anexo, né, em que a empresa declara que aquele produto corresponde ao mesmo, enfim, traz uma série de informações e aquilo vai ser utilizado, obviamente, junto com o certificado como parte dessa petição de solicitação para análise via otimizada. Mais 2 perguntas, 5 minutos. Sobre a comprovação de registro, a gente viu que tinha uma questão de prazo, né? Um tempo limitante, eu não me lembro agora. O tempo de emissão isso. dele, 1 ano. 1 ano ou menos, né? Ou tinha que ser... Até 1 ano. Na verdade, a gente queria fazer a sugestão de que esse comprovante seguisse a mesma linha da carta de autorização, do certificado de livre comércio, que seja a validade do documento ou 2 anos quando não houver validade. Sim, essa contribuição já foi levada em consideração. Okay. Obrigada. Maravilha. Nós chegamos à conclusão de que o próprio texto ele estava trazendo um entendimento um tanto equivocado da nossa intenção. Então, isso já foi trabalhado também. Perfeito. E claro que a gente entende que tem que ser o mais recente para condizer com o produto, né? E, assim, muito importante ressaltar que a gente ainda tem um processo de consulta pública, né? Então, todos... Mas quando a bola vai redonda, ela roda melhor, né? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, são mais 2, desculpa, Angélica. Um outro ponto foi comentado... 4 minutos, então vamos rapidinho, doutor Augusto. Um outro ponto que foi comentado o Reliance, ele tem que resultar em menores tempos, senão ele não faz sentido, né? Então, acho que um dos pontos também que a gente tinha colocado você comentou de ser um aditamento, né? E a nossa proposta era que fosse um assunto específico. Se não me engano, medicamentos é um assunto específico, porque a gente também tem a intenção, já que a gente vai por esse mecanismo, que seja um fast track, né? Que facilite de alguma forma aí. A gente entende que é análise otimizada. A gente sabe que não era a primeira pretensão da agência que fosse um reconhecimento automático, mas existiria essa possibilidade de fazer um assunto, assim como a gente tem com o MDSAP, né, para que ele pudesse seguir caminhos diferentes, uma vez que vai ser um processo otimizado? Bom, nesse sentido, uma preocupação que nós temos é de não gerar um comportamento diferente ou um tratamento diferente para produtos que vão ser encaminhados via Reliance. A ideia não é priorizar o produto que venha via Reliance. A ideia é tratar o todo para que o tempo de análise reduza de uma forma global para todas as petições. Então, nós não teremos uma fila específica para o trabalho de Reliance. A fila permanece sendo a mesma. A fila da empresa internacional é junto com a da empresa nacional. Então, não se pretende ter um tratamento diferenciado para esses produtos no sentido de o tempo em que ele vai ser analisado. A redução é do tempo da análise daquele produto em específico, né? E fazer com que, em um conjunto, né, numa visão, num panorama, a gente tenha uma redução dos tempos de análise em média. Então, aquela imagem que eu apresentei dos tempos de análise dos produtos em função da classe de risco, a nossa ideia é fazer com que aquelas curvas caiam para todos. Não é para os produtos que são analisados via Reliance ou para os que não são. É para todos. Última pergunta.
A que não quer calar? Bom, a gente sabe que não é uma pretensão da agência incluir a Europa, né, no mecanismo de reliance. O que a gente tenta entender, porém, nos parece contraditório, uma vez que a gente harmoniza muitas regulações com a Europa. Existe alguma pretensão da agência para que pense em algum tipo de trabalho colaborativo ou algum tipo de reconhecimento em relação aos produtos já autorizados na Europa? Bom, isso é uma pergunta recorrente aí que tem aparecido. A questão é que a Europa vem passando, né, por um processo de atualização, né, de implementação do MDR e do IVDR, em que ainda existem alguns pontos que precisam ser melhor até compreendidos pela própria agência. Então, a nossa opção, inicialmente, foi trabalhar com as jurisdições que já trabalham junto com a Anvisa no MDSAP. São autoridades que nós conhecemos já há longa data e que nós temos uma relação bastante boa. É claro que o regulamento europeu, nós utilizamos o regulamento europeu como uma referência até para a nossa atualização de regras de classificação, mas ainda é algo a ser maturado, né? Então, para um primeiro passo, né, para um início de trabalho via Reliance, nós entendemos que esses países, né, que compõem o MDSAP são aqueles com os quais nós devemos iniciar o trabalho. O que não impede de, num futuro, a gente vir a trabalhar com as autorizações emitidas pela Europa, mas isso é um processo, né? Exige um estudo, um contato mais estreito com essas autoridades, talvez autoridades reguladoras de países específicos, enfim. Nós ainda precisamos trabalhar com muito cuidado, da mesma forma que nós temos feito, por enquanto, com as 4 autoridades com as quais nós temos conversado. Da mesma forma, no futuro, a gente pode vir a trabalhar com a Europa. Mas eu quero deixar claro que, de início, não se pretende usar as autorizações para o mercado europeu como um gatilho para o nosso Reliance. Obrigada, doutor Augusto. Sou eu que faço essa pergunta toda vez. Eu sei. É que eu sou insistente, gente. Eu me conformo e eu esqueço, às vezes, a resposta. Aí eu tenho certeza que vou perguntar outra vez. Vai perguntando, vai que uma hora pode a gente mudar, né? esquece, né? Exatamente. Do jeito que eu sou esquecido, o senhor também pode ser. Então, vamos lá. Bom, eu queria, de novo, agradecer a presença de todos, agradecer, doutor Augusto, a Débora, todos da plateia que participaram com a gente agora, falando do Reliance regulatório, análise otimizada, que tem potencial de trazer muitos benefícios nos nossos processos regulatórios. A nossa próxima atividade, vamos ter um breve intervalo, será o atendimento aos requisitos da RDC 751/2022 para dispositivos médicos, ainda com a gerência da GGTPS. Grande abraço, pessoal. Muito obrigada.